Olá, aluno, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. A nossa web, ela visa trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. E também é uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. A web de hoje, ela tem a proposta de falar um pouco sobre a despesa pública, né? Então, a despesa pública, ela é fixada na LOA e a receita, ela é prevista. Então, a lei orçamentária anual, ela vai trazer ali matéria, né, econômica de receita e despesa. A receita, ela entra enquanto ela adentra nos cofres públicos, então nós dizemos que ela entra pelo regime de caixa no momento em que, né, ela entra para os cofres públicos. Já a despesa, ela é pelo regime de competência, ou seja, ela é fixada no tempo que se deseja realizá-la. Então, a lei orçamentária anual, ela vai trazer ali uma previsão de receita anual e mês a mês você vai fixando a despesa. É o que nós chamamos de regime misto de contabilidade, onde a receita é pelo regime de caixa e a despesa é pelo regime de competência, ou seja, né, ele não depende, né, da receita para ele ocorrer. É por isso que nós dizemos que a despesa ela é empenhada, ou seja, ela é autorizada. Então, nosso objetivo da web aula de hoje é compreender como são realizadas, né, as despesas por meio das licitações na administração pública, bem como a legislação envolvida. A licitação, ela é o meio pelo qual a administração pública, ela, né, realiza suas compras e contratações de serviços. Então, nós dizemos que a licitação, ela é uma concorrência entre interessados. Mas, além disso, vamos ver como que seria o conceito de licitação. Então, a licitação, primeiramente, ela visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Esse é o principal princípio da licitação, ou seja, ele se seleciona a proposta mais vantajosa para a administração pública, e quando eu digo a proposta mais vantajosa, seria para aquisição ou contratação do serviço, ou a que melhor atenda de maneira objetiva o interesse do serviço. Então, quando eu falo do princípio da isonomia, eu falo de um princípio de igualdade. Então, a licitação ela é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer produtos, né, fornecer bens e insumos para a administração pública ou prestação de serviço, desde que aqueles que estejam concorrendo tenham igual capacidade de concorrer. É o que nós chamamos de princípio da isonomia. Nós não podemos tratar diferente os iguais e nem igual os diferentes. Então, todos têm que ter igual condição de concorrer dentro daquilo que foi proposto no edital. O edital é onde vai estar todas as regras do jogo, da administração. A legislação que vigora a licitação hoje é a 14.133, ela é de 1º de abril de 2021, né? Até 31 de 12 de 2023, ela estava funcionando, né, juntamente com a Lei 8666 de 93, né, para que houvesse ali, né, um período de transição. Então, as duas é, estavam em vigor concomitantemente, você poderia optar. Já agora, só temos a Lei 14.133 de 2021. E esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos órgãos da administração direta, dos fundos especiais,
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente. Então, nós temos aqui tanto da administração direta quanto da administração indireta, né, que estão sujeitas à utilização da lei de licitação. Então, não é somente a administração direta, onde entram os entes federativos, também as fundações, né, a sociedade de economia mista, entre outras. Então, a, a licitação, né, nós dizemos que é uma concorrência entre interessados, né? Então, quando não há possibilidade de se concorrer, nós dizemos que a licitação é impossível. Então, não há como concorrer. Quando a licitação ela é impossível, o que acontece? Cai na inexigibilidade, né? É quando ela é inexigível. É a inviabilidade de competição, pois não há possibilidade da mesma, tá? Então, quando não é possível a concorrência ou a competição, nós dizemos que essa licitação é inexigível. Alguns exemplos de inexigibilidade: produto único ou fornecedor exclusivo. Então, não existe mais de um fornecedor, né, que oferte um produto. Então, ela é inexigível. Quando o serviço técnico é de natureza singular, ou seja, não existe outros prestadores de serviço, seja pela tecnicidade, né, seja pela natureza, né, exclusiva. Ou singularidade de artista. Então, quando você quer contratar um artista, né, de renome, né, por exemplo, um Roberto Carlos, não existe, né, dois Robertos Carlos ou três Robertos Carlos, né, por mais que existam os covers. Mas a singularidade desse artista, ele é único. Então, é inexigível, não tem como concorrer. Tá? Então, esses são alguns exemplos, né, de inexigibilidade. Então, não é possível concorrer. Agora, quando a licitação é possível, né, nós dizemos que ela é dispensada ou dispensável, né? Então, quando a licitação ela é dispensada, né, é quando existe um rol de hipóteses de alienações especiais. Então, a licitação ela é dispensada no caso de venda, compra, troca ou permuta, doação, em casos especiais, tá? Então, existe um rol de casos especiais onde diz-se que a licitação é dispensada. Por exemplo, doação de um terreno para o município. Então, não há como, né, realizar essa licitação. Contudo, existe um processo, né, onde ela é dispensada. Agora, quando a licitação ela é dispensável, né, nós temos a discricionariedade de licitar ou dispensar. O que que é discricionariedade, né? Então, é a decisão administrativa. Então, existe também um rol de incisos, né, de situações taxativas, onde a licitação ela é dispensável, ou seja, o ordenador, né, da despesa, o gestor da pasta, ele tem a discricionariedade, ou seja, ele tem a opção de licitar ou de dispensar. Alguns exemplos, né, de licitação dispensável. Então, contratação emergencial, ou seja, que são aquelas contratações que precisam ser realizadas, né, até mesmo pela excepcionalidade, né, caráter excepcional, né, remanescente de obras, dispensa por critério de valor, né, então, valores de pequena monta, ou entidades com tratamento diferenciado. Então, esses são alguns casos. Então, é importante também que vocês se aprofundem na matéria, né? Busquem a lei e vejam o rol né, de incisos, de situações que são dispensáveis, dispensada ou dispensável, tá? Então, quando a licitação, né, ela é dispensada, e você
decide, né, por licitar, nós temos as modalidades de licitação. E o que que seria a modalidade de licitação, né? Então, nada mais é do que um modus operandi, ou seja, é o procedimento para a realização de licitação. Então, existiam ali pela 8666, né, algumas condicionantes. Nós tínhamos a modalidade, por exemplo, tomada de preço e a modalidade convite, que deixaram de existir, e com a modalidade, com a Lei 14.133, né, houve a inserção do pregão. O pregão ele funcionava por uma lei específica, 12.520, então ele deixa de ser conduzido por essa lei, ele passa a ser conduzido pela lei 14.133, né? Então o pregão ele entra e entra também uma modalidade chamada diálogo competitivo. Então, conforme a modalidade, né, que esteja aderente, né, a licitação em questão, né, existe um modus operandi diferente, ou seja, um procedimento diferente para a realização, tá? Então, quais são as modalidades de licitação hoje? Hoje nós temos as modalidades comuns, né, que são a concorrência, o pregão e o diálogo competitivo, que são aquelas para compra de produtos, né, ou, né, a contratação de serviços, mas que o que irá discernir, no caso, né, são os valores dessa compra ou do serviço. Então, a modalidade de concorrência, ela é a modalidade mais abrangente, então, tudo aquilo que não se encaixar nas outras modalidades, né, entra na concorrência. Então, a concorrência, ela é a modalidade mais ampla de licitação existente hoje, pois ela permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de qualquer tipo de produto, justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que apresenta mais exigências, ou seja, ela é considerada mais rígida, né, na fase de habilitação. Hoje nós temos a fase de habilitação, né, e a fase de execução. A fase de habilitação é aquela fase onde as empresas são habilitadas, ou seja, é analisados os documentos da propostas, e se ela não estiver habilitada, ela não poderá se tornar ganhadora. Essa fase ela se inverte, agora com a 14.133 foi uma grande mudança, antes ela vinha antes, né, a fase de habilitação, agora ela vem depois, né, da análise da proposta, né? Então, é, depois das modalidades comuns, nós temos as modalidades consideradas especiais, que são escolhidas por aquilo que a administração pública deseja fazer, né, ou vender, que é a modalidade concurso e leilão, tá? Então, das modalidades comuns, nós temos ainda que falar sobre o diálogo competitivo e sobre o pregão, que eu vou trazer mais para frente, mas nós vamos agora falar um pouquinho do concurso e do leilão, tá? A modalidade de concurso, ela não tem a ver, né, com a forma com que uma pessoa adentra no serviço público, que é muito fácil confundir, né? Então, nós falamos, o concurso público é quando você realiza uma prova, né, e passando, se classificando, você entra no serviço público. Não tem a ver com o concurso que é tratado na licitação, na lei de licitação, pois esse concurso ele é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos seus vencedores conforme critérios constantes no edital. Nessa modalidade não existe a fase competitiva de disputa por preço, pois o valor a ser pago pela administração já está definido previamente, tá? Em ato convocatório. Então, a licitação ela é uma forma de premiar, tá? Então, é uma forma de premiar trabalho técnico, científico ou artístico, não necessariamente, né, é, a aquisição e uma contratação, mas também ele serve para premiar. Já o leilão, ele é uma modalidade em que a administração pública ela realiza suas vendas. Então, nós temos ali bens que já estão, né, em desuso, né,
terrenos em que a administração não deseja mais estar, veículos, computadores, enfim, né, ativos, que a administração não deseja mais manter, então ela deseja vender, né, ela inicia um leilão, um processo para leilão, ou seja, uma modalidade de licitação com todo o rol e o rito de realização, né, para vender, tá? Então, ele não é também somente para as compras, né? Então, nós temos o pregão, né? O pregão, ele inicialmente foi uma modalidade criada pela Lei número 10.520, de 17 de julho de 2002, né? E posteriormente foi regulamentada na forma eletrônica através do decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, né? Porém, a sua utilização cresceu consideravelmente nos últimos 5 anos, né? E agora ela está inserida, né, na Lei 14.133 como uma modalidade de licitação, né, da Lei de Licitação. Ela aplica-se em qualquer modalidade de licitação, podendo substituir, né, antigamente as antigas carta-convite, né, tomada de preço e concorrência, né, e hoje somente na concorrência, pois ela se dá para aquisição de bens e serviços de uso comum. Tudo aquilo que eu posso definir claramente, eu digo, né, que é comum. E aí eu posso inserir na modalidade pregão, tá? Já o diálogo competitivo, né, é quando eu abro um diálogo entre empresas que desejam, né, fornecer, mas o que que é o diálogo competitivo? Ali tem uma condicionante que é, né, algo que eu não defino comumente. Eu tenho uma técnica, é algo, por exemplo, né, das startups, né, ou ligado à programação, pois eu tenho ali um caráter de desenvolvimento, tá? Desenvolvedor. Então, aí eu abro o diálogo competitivo, por exemplo, para poder comprar um programa de computador, um software de computador, tá? Então, o pregão, ele é tudo aquilo que eu consigo definir, né, comumente. Então, é de fácil compreensão, objetividade. E essa foi a nossa proposta de hoje, da nossa aula, né, trazer aqui o que é a lei de licitação, né, que é a forma pelo qual se contrata ou se adquire bens e serviços na administração pública. É uma concorrência entre interessados. O principal, né, caráter, princípio da licitação é o princípio da isonomia, onde eu tenho que tratar de forma igual os licitantes, aqueles que desejam fornecer para a administração pública. Ela pode ser, quando possível, inexigível, quando, né, é impossível a concorrência, existem alguns rolos de inexigibilidade. Quando ela é possível, ela pode ser dispensável ou dispensada. Também existem rolos taxativos de situações, né? Né? E nós temos as modalidades de licitação, que é o modus operandi, ou seja, o procedimento de como irá ser realizada essa licitação. As modalidades hoje da 14.133 são a concorrência, que é a forma mais ampla, o diálogo competitivo, onde tem o caráter inovador, o pregão, onde os bens e os serviços podem ser, né, definidos de forma comum. Essas são as modalidades comuns, e nós temos as modalidades especiais, que seria o concurso, que é a forma de premiação do trabalho técnico, científico e artístico, e o leilão, que é a forma pelo qual se vende na administração pública, resumidamente. Só para trazer um pouco a importância da matéria, eu trouxe uma questão de concurso, foi uma questão da Prefeitura do Duque de Caxias, de auxiliar administrativo no ano de 2015. Por ocasião das festividades juninas, o município de Duque de Caxias pretende contratar uma dupla sertaneja consagrada pela opinião pública, né? Então, para se apresentar no evento aberto ao público, por exemplo, um Chitãozinho e Chororó. Então, na hipótese narrada, a estação adequada é a contratação, é. Então, nós temos aqui alguns rolos, né? Carta convite já não existe mais. A dispensa é quando ele decide, né, que a licitação não precisa ocorrer, né?
A concorrência é a forma mais ampla de licitação, e a inexigibilidade é quando é inviável, né, a concorrência. Então, neste caso, eu tenho que pensar, né, na concorrência. A concorrência é quando existe mais de um licitante. Então, no caso da contratação de Chitãozinho e Chororó, eu não tenho como concorrer, porque não existem mais de um Chitãozinho e Chororó, mais de uma dupla sertaneja, né, renomada. Então, eu digo que a licitação ela é impossível, e quando ela é impossível, eu digo que ela é inexigibilidade, ou seja, ela é inexigível, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia para o processo de conhecimento de vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, que fica disponível, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.